Salve, salve pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui com a professora, pesquisadora, docente, coreógrafa, dançarina. O que mais, professora? Tá bom. Com vocês aqui, Helena Bastos. Hoje nós estamos aqui na USP, fazendo essa entrevista com ela, né? Fazendo aqui nosso famoso bate-papo. E para a gente poder começar aqui, professora, posso chamar de professora, Helena, como você prefere? Helena. Então tá bom. Helena. Quando começou o seu interesse pela dança e quais foram as suas principais influências para poder encontrar o seu caminho na arte corporal? Bom, só essa sua pergunta é a minha vida toda, né? E na verdade, eu sempre tive um encantamento, né, pelo trabalho de dança, né? Então, assim, eu sou carioca, né? O sotaque não nega. Mas eu vou pro Rio, o pessoal me acha que eu sou paulista. Na verdade, eu sou essa figura do entre, né? Então, é importante colocar que a minha primeira professora foi a professora Ceci Leão, lá no Rio de Janeiro, e essa mestra me marcou para sempre, né? Então, que os ensinamentos, o modo como ela discutia o corpo, mobilizaram para que eu, na elaboração, né, dessa minha trajetória, na vivência da minha trajetória, assim, eu fosse carregando esses ensinamentos. Só que aqui, assim, eu trabalhei na época, eu trabalhei em companhia clássica, eu dava aula de jazz, né? Mas foi um momento que, como era muito difícil, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer muitas aulas, porque de graça, porque como eu era professora, então, assim, agradeço também muito a escola Ismael Guiser lá atrás. Assim, eu também dancei era o balé da Ilara Lopes, né, que junto com Ricardo Ordones era uma companhia clássica, o balé de câmara da cidade de São Paulo. Eu sei que em 6 meses, acho que como era muito duro para minha vida naquele momento, em 6 meses eu criei um corpo de dança, mas de uma dança que você está vendo cheia de com pensamentos diferentes, né? E no tempo eu fui descobrindo o pensamento moderno, e aí eu fui me identificando com o pensamento da dança moderna, né? Então isso é um tempo da minha vida. E nesse decorrer eu comecei a dar aula no espaço de dança Ruth Rachu, que era ali na Rua Fiandeiras, 669. E essa aproximação com a Ruth Rachu, aí me mudou para sempre, né? E aí há encontros que a gente nunca mais deixa, né? Assim, quando há esses encontros, e lá a escola de dança Ruth Rachu era uma referência muito importante, porque assim, novamente, lá eu comecei dando aula para crianças, né? E a Ruth tinha uma preocupação muito grande em que a escola fosse um espaço que possibilitasse aos artistas que ali frequentassem fazer pesquisas, né? Então, ela e o Raul Rachu, filho dela, dirigia a escola. Então, houveram cursos fabulosos, muito pautados na dança moderna. Então, assim, teve um especial que era assim, a técnica conta-dança, não sei se era mais ou menos isso. Então, a gente teve aula com a Lori Belilove, que era uma bailarina, coreógrafa, com uma influência da Isadora Duncan. Então, você tinha as aulas, né? A gente tinha uma vivência com aquele criador, com aquele artista,
Então ela ia explicando, então não era só fazer a aula, mas havia uma conversa de estar contextualizando aquele trabalho, né? Que fala assim, não é dança solta, né? Então aqueles movimentos, eles são gerados numa ideia de mundo, né? Então assim, vamos dizer que foi nesse mote que eu fui desenvolvendo um trabalho e assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma profunda alegria de ensinar, né, que na verdade as minhas aulas são uma oportunidade, funciona como um laboratório de pesquisa, então eu faço bastante coisa, mas toda vez que eu estou na sala de aula, eu estou sempre com algum tipo de inquietação que eu vou experimentando, compartilhando, né, com um grupo de alunas, alunos, né, alunos, né, assim, acho que é importante, né, e, enfim, então é um lugar que as inquietações, elas mobilizam para a gente estar aprendendo a pensar junto, né? Eu acho que isso para mim é muito importante. Perfeito. Como foi a sua construção, né, a construção da sua liberdade artística para poder criar os seus movimentos? Então, eu acho que esse percurso que eu tô te dando, que eu dei inicialmente, fala muito disso. Primeiro, assim, essa liberdade não existe, né? Eu acho que talvez a gente pudesse pontuar que é a partir de um determinado recorte, como você se faz livre dentro de restrições que nós mesmos nos colocamos, né? Porque às vezes as pessoas falam liberdade, assim, liberdade, esse livre não existe. Isso é fantasia. Talvez eu tenha um lado bastante pragmático. E também, se é livre assim, se perde. E eu acho que assim, eu tenho uma tendência de colocar a partir de determinadas perguntas, eu vou entendendo um recorte, né? Então eu vou verticalizar sobre esse recorte. E nesse recorte sempre tem algum tipo de discussão ou alguma pergunta, e essa pergunta que vai me gerando num fazer, né? E esse fazer, se eu me proponho a criar dança, então assim, esses disparos já saem comprometidos com uma ênfase em dança. Nesse propósito, então, você tem um trabalho de base e com essa base você consegue ali difundir? Não, assim, na verdade, assim, não sei se eu entendo direito quando você fala base, porque me dá a impressão que há um repertório. Eu não trabalho desse jeito, tá? Eu não trabalho desse jeito. O que eu, assim, eu vou, que nem assim, eu estou te conhecendo agora, mas se a gente resolver fazer um trabalho em que a ênfase é dança, então eu e você vamos descobrir juntos que dança se faz possível, considerando, né, a distinção entre nós dois, considerando que comuns se fazem possíveis, né, e também captando, né, assim, se você tem alguma experiência e eu tenho experiência, o que é possível, que diálogo se faz possível, considerando a sua singularidade e a minha singularidade. Isso tem alguma coisa a ver com um instintivo? Não. Essa coisa do sentir? Não, aí tem a ver com sinestesia, tá? Tudo bem, você vai trabalhar, assim, eu acho que quando você fala do instintivo, acho que entendo que você quer estar tocando, mas eu acho perigoso, sabe? Que aí a gente coloca, é meio instintivo, desqualificar ou desvalorar. Eu sei que você não está colocando nesse sentido, fique
Eu sei, mas é justamente assim, você quando é algo de que dança se faz possível a partir dessa realidade que sou e que estou, e que no momento em que eu me proponho a inventar alguma coisa junto com outra pessoa, então a gente precisa estabelecer, né, assim, que perguntas nos movem. Então assim, a gente vai criando tateamentos, né, mais uma veemência que a gente quer dançar, senão vai ficar só na... E aí é lógico que nesse trânsito, assim, vem o que eu tenho de experiência, assim como você. Perfeito. A dança exige muita disciplina física e mental. Como é o seu processo criativo, né? Você é exigente com a sua estética das suas coreografias? Quando você monta uma coreografia, você é exigente nesse processo? Eu acho que todo artista, todo você criador... Você tem jeito de ser exigente. Então, mas o que é essa exigência? Na verdade, assim, não está prisioneiro. Lógico que algumas referências a gente nos afetam. A gente é afetado, mas o que eu acho, acho que na verdade assim, é buscar uma relação entre um rigor estético e ao mesmo tempo um frescor, né? Porque se ficar só no rigor, e que eu vejo assim, essa exigência quando você fala, o que seria essa exigência? Eu acho que talvez é pensar sobre, na hora que eu estou comprometida com uma nova criação, e a partir de determinadas perguntas que eu vou me colocando, eu vou prestando atenção como que meu corpo vai negociando com essas perguntas a partir de soluções que eu vou encontrando nele, ou se eu estou trabalhando com alguém que nós dois vamos descobrindo juntos, né? Porque assim é diferente. Eu tenho colegas que vão trabalhar como? Tem os padrões de movimento, então trabalha numa escala de movimentos mais decodificados. Eu trabalho muito com a ideia de estados corporais, né? Na medida que eu disponibilizo o meu corpo para uma determinada experiência que vai sendo provocada por perguntas, por determinadas condições que eu vou colocando, como são as danças que eu penso e que eu vou corpando. Então, são pensamentos coreográficos, para falar assim, que eles vão surgindo de determinadas perguntas que vamos nos colocando, e isso é uma camada. A outra, assim, como a gente quer discutir isso. Então, na hora que a gente inventou esses cubos, nos colocamos uma série de problemas, né? E o movimento, o padrão de movimento que surgia, era um padrão que surgia conectado com aquelas circunstâncias. Então, no fundo, o que eu estou querendo chegar é que, assim, o modo como eu penso a dança é uma dança que está muito conectada com o contexto, entendendo que o tempo inteiro somos atravessados. Muitas vezes a gente tenta trazer, a gente traz determinados recortes numa estratégia de criar verticalizações, mas um controle, ele sempre nos escapa. Não sei se ficou... Sim, não, perfeito. Quando você monta suas coreografias, assim dizendo, você gosta de sentir a reação do público sobre a expressão corporal do seu trabalho?
Você cria essa sinergia com o público? Então, na verdade, que nem esse trabalho e uma série de outros trabalhos, então dependendo de como a gente vai erguendo um pensamento coreográfico, assim, o próprio trabalho ele vai apontando como que o público ele deverá estar, entendeu? Então, por exemplo, esse trabalho Cadeiras de Rosas, a gente via que a gente queria o público na mesma altura, mas seria uma relação de palco-plateia. Há outros trabalhos que o público vai estar ao nosso redor, né, como uma arena. Há outros que a gente vai atravessando, sabe, pela multidão, né? Às vezes a gente tem trabalhos que é na cidade, na rua, né? Então vai variando em função de cada projeto que a gente vai criando, e a cada projeto novo tem alguma questão que nos mobiliza e de alguma forma tem sempre a ver com o que veio antes, né? E que, sabe, tem a ver, um dos meus grandes mestres, ele falava que a arte é a forma refinada de testar tempo e espaço. Nossa, bonito, muito bonito. É o Jorge Albuquerque Vieira, que infelizmente ele partiu esse ano. Poxa. Ele era um astrofísico, um poeta do céu. Por isso que ele soube muito bem, né, encontrar as palavras para poder trazer poeticamente, né, a definição até dessa arte, né, que é uma coisa muito de grande importância. A relação do dançarino com o ambiente e espaço é fundamental para poder explorar a movimentação do corpo durante a performance da dança? Acabei de te responder isso tudo. Então, dentro de um contexto geral agora, essa coisa de você ter aqui um enquadramento... E aí que está isso, é o modo como eu trabalho, né? Agora, há artistas que vão trabalhar com estruturas que elegem mais instabilidades, então de repente essa questão de palco e plateia vai ser uma constante. Isso é muito relativo. Depende de cada artista, de cada projeto, né? Mas é exatamente o que eu te falei antes. A expressão corporal para poder criar movimentos é independente de ter o seu estímulo através da música? Então, primeiro criar só... Não é que está errado, você está falando a expressão corporal. Eu não gosto do termo expressão, que parece que tem uma coisa guardada e na hora que eu expresso, isso vem para fora, certo? Então, o que acontece assim, tem um pensamento, seja de dança, o tempo inteiro está trocando informação com o ambiente, então o tempo inteiro esse dentro e fora, sabe, está se atualizando. Então, o termo expressão não é um bom termo. Então, assim, falar assim, como é que é a sua dança? Já direto, porque assim, se a dança conecta de que jeito? A partir dessas questões que eu te falei antes, se entendemos que o corpo, ele o tempo inteiro, ele está negociando com o ambiente, entendendo o ambiente, esses contextos, não só o contexto em volta, mas o próprio corpo, como o seu jeito, o psicológico, o ecológico, está tudo conectado entre si. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu deixaria, para ser mais preciso, eu tiraria a expressão corporal. A sua ação, ação é uma palavra boa, porque ação, na minha perspectiva, né? Ação é mover com propósito. E para mim isso já dá conta de muita coisa, não só do que eu faço, mas o modo como eu descrevo as questões no mundo. Então a ação seria o termo mais correto para poder... Quer dizer, não sei se é o mais correto. Sim, mas o que se aproxima dentro daquilo que você entende. Eu acho que mas olha, expressão, me dá até arrepio. Mas eu trago... Não, eu sei, mas a gente está conversando, acho que aqui a gente está aprendendo junto, né? Sim.
porque dentro de uma pesquisa você vê muito o uso da expressão corporal. Sim, e aí você sim. acaba trazendo. Exato. Tá tudo certo. Sendo professora, qual a sua opinião sobre incluir a dança para poder estimular as crianças nas atividades artísticas nas escolas? Na verdade, olha, eu já dei muita aula para criança, adoro trabalhar com criança, e o que eu acho, assim, não é só a dança, né? Eu acho que as artes, eu participei de projetos como os projetos de EMI, Escola Municipal de Iniciação Artística, eu tinha depoimentos das crianças, elas iam, em geral, né, de manhã, né, às vezes variava, porque eu vou falar mais de Santo André, que eu participei quando se fundou a primeira EMIA lá em Santo André, né? Então era muito tocante de ver, aquele grupo de professores, assim, cada docente, então eu tinha questão com dança, tinha pessoas com circo, outros que era de fabricação de brinquedo. E as crianças colocavam, nossa, essa escola é muito mais legal que a outra escola, né? Então acho que a arte, ela tem essa possibilidade, assim, porque assim, nós estamos lidando com conhecimento, né? Na hora que você está, só que a gente vai produzindo e processando conhecimento, mas são com outros aportes, né, com outros tipos de experiências, e que aquelas vivências, por exemplo, a criança, no caso da dança, ela vai entendendo a questão dos planos, ela vai entendendo a questão de fluência, ela vai entendendo a questão ritmo, e isso tudo cognitivamente é muito importante. Por exemplo, uma criança pequena, como é importante você trabalhar com ela, sabe, com movimentos mais expandidos, porque ela está tendo uma dimensão, esse mundo grande, né? Então, eu acho assim, e eu acho aí no caso a dança, né, já que você me perguntou, é uma oportunidade na hora que ela está brincando, ela está entendendo, sabe, o que ela pode, sabe, ela vai assim, conceituando, né, assim, os seus limites, né? Isso é importantíssimo, né? E ao mesmo tempo a experiência, né? A experiência corporal, a vivência corporal, você vai fazendo, a criança ela vai estabelecendo conexões via mapas no corpo, vai produzindo sinapses. E isso cognitivamente, né, que o nosso corpo ele foi projetado para se movimentar. Então, acho que aí tem uma ênfase da dança, né? Então, não é à toa, quer castigar alguém, é prender. Né? Não, é sério isso, porque na hora que você prende, né, o que é isso? O nosso corpo foi projetado para se movimentar. Né? E a criança ela vai estabelecendo conceitualmente, vai estabelecendo metáforas, né, no mundo, né, a partir de como o corpo dela se mobiliza, o que o corpo dela pode, né? E ela vai entendendo, por exemplo, uma criança que é amada quando é pequenininha. E isso não quer dizer que garante, mas com certeza, né? E isso é provado. Uma mãe que amamenta, esse gestual, a criança quando ela chora, ela entende, né? Ela tem um desconforto, no caso, ou se é fome, ou se está com a fralda suja, né? Não, então, ela primeiro tem um sinal de um desconforto, e isso é corporalmente, o corpo avisa,
Aí tá desconfortável, tô com frio, tô com fome. E na hora, no caso, a criança que amamenta no peito, né, tem uma conexão que ela vai entendendo conforto, segurança, né? E não quer dizer que a gente sabe que tem mães que às vezes por N problemas acaba tendo que dar mamadeira, já fala para não ficar, mas como que é importante, sabe? Porque o modo como a gente abraça, fala, né? Isso tudo vai acionando determinados mapas no corpo da criança, né? E criança é muito esponja, ela vai pegando tudo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o trabalho com criança, né? Enfim, mas eu acho que a questão falando da dança, é que o trabalho de iniciação artística, ele vai produzindo um entendimento desses sentimentos, e esses sentimentos ela vai experimentando no corpo. Pode, o medo, né, o risco, né? Então acho que a dança ela possibilita experienciar em diversos níveis, né, essa cognição. Aproveitando isso, é importante para uma criança começar cedo nesse autoconhecimento do corpo, poder desenvolver, até para de repente um dia almejar ser dançarino? Não sei se é bem essa a expressão, mas... Eu estou entendendo que assim, então o ideal é a criança fazer dança. Eu sou um espírito mais livre, sabe? O que eu acho, assim, criança tem que brincar. Eu acho que os pais hoje em dia, eu sou de uma geração, né, então vivia no mar, né, então era uma outra relação, ver as estrelas, né, então é uma outra relação, né, e que eu não tinha mãe e pai dirigindo brincadeiras, a gente inventava... Fazer uso do lúdico. Exatamente, criança tem que brincar, né? Mas hoje em dia a gente vê um outro tempo, né? A violência, né, tal. Mas às vezes eu acho, né? Eu tenho netos, né? Assim, meus filhos já cresceram. Então eu sinto como faz diferença famílias em que os pais, né, param para brincar com seus filhos, e também tem uma hora as crianças têm que saber brincar sozinha, que são autonomias, né? Agora, se o tempo inteiro já tem a escola que tem os deveres, aí quando é horário livre, é natação, é aula disso, é aula daquilo, como é que a criança vai ter uma ideia de não tem obrigação, o que ela pode fazer, ao mesmo tempo não é ficar presa a uma tela, né? Então, assim, eu acho que tem muitos desafios hoje em dia, não estou aqui para dar bula para ninguém, mas o que eu acho que nós como adultos, e no caso como uma educadora, a gente tem que, criança precisa de brincar. Eu sempre, assim, eu tenho uma menina que bateu asa, tem 20 anos, e tem um menino de 10 anos. E eu sempre procurei passar para eles assim: usufrua do teu tempo, e tudo aquilo que for de acordo com a tua idade, faça. Então eu não coloco regras para ele. Você tem que ter uma direção em cima disso. Não. Você tem 10 anos, então vai brincar com uma criança de 10 anos, como uma criança de 10 anos, para poder aproveitar o máximo daquele tempo, seja 10, 12, 15 anos. Na medida que vai avançando a idade, aí eu vou entendendo que cabe a nós como pai, entre aspas, fazer uma interferência para poder fazer um melhor direcionamento na vida deles. É aquela coisa, eles precisam ter autonomia, as escolhas deles, mas a gente também está observando, né? E
quando vê alguém, tem que estar sempre conversando, tem que estar sempre conversando. Porque o meu filho, por exemplo, ele é muito do game. Ele tem preguiça, o corpo dele, ele não tem reação no corpo para poder falar assim, não, vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola. Às vezes tem que se impor. Não, você vai jogar bola. Quando ele vai jogar bola, ele tem tipo, pai, adorei jogar bola. Pois é, cara. Mas, então, que são os hábitos. Então, às vezes a gente tem que combater determinados hábitos. Isso é para a vida toda. A gente vai ficando mais velho, Sim. Tem uma tendência de você começar a querer, já deu, não, vai, insiste. Não esquecer, o corpo humano foi projetado para mover, entendeu? Paralisou, é que nem águas paradas, não junta muito bicho. Acho que Eu entendi. eu acho que é isso. Acho que... A arte tem um potencial de transformação de vida, né? Como manifestação artística, a dança pode exercer um papel social, sendo mais politizada? Mas eu acho que é sempre política, né? Porque eu acho que, na verdade, assim, tem que ter um cuidado aqui para não banalizarmos o termo político, mas eu penso que, a princípio, o modo, toda a dança, eu vou deixar o político de lado, mas que com certeza toda a dança carrega uma ideia de mundo, né? E você precisa ficar atento, assim, que mundo que você gostaria, né? Quais são as suas questões desse mundo, né? Que te interessam, né? O que é que você quer transformar? E não é o que, é como, né? Então eu acho que sempre tem um olhar diante do mundo que tem uma dimensão que a polis atravessa. Você sendo uma professora de universidade, como é que você vê seus alunos? Eles estão engajados nesse processo de entendimento da movimento ou ação do corpo, de questionamento? Bom, eu acho que aqui é um curso universitário, então a questão de uma reflexão crítica, eu acho que esse é um dos aportes, né, que sustenta a nossa ação pedagógica, gerar uma reflexão crítica, senão a pessoa não precisaria estar na universidade. E o seu processo é esse? Não é só o meu, acho que é de todo docente. E então, quando é artista, todo docente, artista, pesquisador, tem a questão crítica, reflexiva, ela acompanha o seu cotidiano. Eu falei isso porque quando lá no começo, quando você disse que teve professoras, mestres, que deram uma direção para você seguir na tua caminhada do que você é hoje, que você representa, eu também imagino que nesse processo que você também tem com você carrega essa missão. Eu acho assim, né? Até essa semana que passou, eu estive no congresso da ANDA, o 7º congresso da ANDA, é a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. E eu coordeno, junto com o Giancarlo e a Martins e a Ara Passos, nós 3 coordenamos um comitê que é Corpo e Política, né? E no caso, mestres são alguns, não quer dizer que eu não tive outros ótimos mestres, professores, mas mestre é que nem a palavra amigo, né? Sim. Temos amigos, mas sabemos que hoje em dia a palavra amigo, ela está muito pulverizada, e é importante pensar amigo, mas aquele amigo do peito, são poucos, e não desqualifica outros, mas é importante pensar isso. E eu vejo isso, que eu até citei, meus filhos têm uma questão forte com a capoeira, e eu vejo assim, um mestre de capoeira, assim, contamina o resto da vida. E eu acho que isso seria bacana das pessoas refletirem quem são os seus mestres. Esse é um processo bem delicado. Por exemplo, a gente pensar como foi, por exemplo, os dias dos professores,
né? Parabéns pelo dia que foi agora recente. Eu imagino a sua luta, né? Não só a sua, mas de toda a classe, para poder fazer algo que se perdeu ao longo do tempo, porque hoje, mesmo sendo uma universidade, uma faculdade, uma escola pública, a gente não vê tanto o interesse do aluno, né? São poucos alunos que se colocam à disposição do aprendizado como formação de vida, né? Eu sou de periferia, eu vejo muito essa falta dessa, vamos dizer assim, ganância, no sentido de, cara, você tem que buscar isso. Mas isso também é um pouco relativo, porque acho que a gente não pode nunca falar, e eu sei que não é isso que você está fazendo, a gente não fala por ninguém. Eu acho que as questões estão, hoje em dia, o mundo está bastante complexo, são muitas assimetrias, e eu acho assim, como artista, docente, pesquisadora, assim, é tentar não perder a dimensão, né, de uma certa alegria no ato, né? E na verdade não é nem ensinar, na verdade eu acho que é comungar uma aventura junto com outros, né? Então assim, você se disponibilizar para isso. E os estudantes, eles vêm, mas assim, mas professor também é isso, a gente vai construindo, e eu brinco muito, às vezes o melhor aluno é sempre o ex-aluno, porque assim, ele contra você, assim, nossa, professora, que saudades, que não sei o quê, mas no momento que está aqui, são muitas fricções, né? E assim, às vezes há namoros, mas em geral há muitas tensões, mas eu acho que isso também faz parte. Eu desconfio de um processo de ensino, sabe aquela ideia lisa que passa, não que agora quando há problemas que vai, que aí isso é relação, né? Que eu falo assim, que nem quando você assim, não gosta, assim, eu odeio, isso não é problema, o que você faz? Vira as costas, vai embora e pronto, acabou. O problema é quando você gosta e você não consegue dar as costas, né? Que aí você, assim, apesar, é que nem a questão, voltando para aquela dança, apesar da dificuldade, apesar de não ter controle, mas o que é possível construir nessas condições? Talvez eu feche aqui. Para finalizar, a dança tem essa capacidade de transmitir mensagens, vou usar aqui um termo também, não sei se está correto, mas com a linguagem do corpo? Não, essa questão, a mensagem, eu não gosto de por aí, entendeu? Que aí entra, parece assim, sabe, a dança salva. Não, acho que assim, o que há é conexões, o que há é vivências, então é suor, entendeu? Suor, tá bom. Isso é importante. Eu acho isso fundamental, porque assim, eu tive o prazer de conhecer alguns coreógrafos, que eles me mostraram algumas. Aliás, eu até assisti uma arte de dança que eu não conhecia e me causou alguns questionamentos, porque assim, é aquela coisa, né? A gente não está ouvindo, está vendo, e você tem as interpretações. Eu acho isso muito legal, porque assim, dentro da minha visão, do que eu entendi daquela dança, me trouxe muitas questões, que depois que eu fui embora eu falei, fantástico. Então, mas isso foi com você, né? E com certeza com alguém que estivesse sentado do seu lado, pode ser que tivesse questões próximas, ou o modo como lidou com aquela dança foi totalmente diferente. E eu acho que isso que é interessante na arte, sabe? Assim, acho que não vem com a receita pronta, né? As pessoas não são iguais. E assim, agora que informação, porque dançar é produzir conhecimento,
né? Então, acho que é pensar que informações foram geradas desse momento em que você se disponibilizou para escutar uma dança. Só para poder fechar e para ficar bem claro para todo mundo, como é que você definiria então a arte da dança? Eu não defino a arte da dança. Fica uma pergunta ampla demais. Então, dentro do seu conceito. Não, acho que eu não sei responder. Não sei responder. Que eu acho que é amplo demais para mim. E eu acho que eu já falei coisas aqui que pontuam um jeito de pensar dança. Acho que isso que é importante. Então tá bom. Bom, então finalizamos aqui nossa entrevista com a Helena. Helena, muito obrigado pela sua participação, foi bacana demais, até porque tinha muitas questões que eu não conhecia e passei a conhecer com você. Poxa, então, acho que para mim foi grandioso essas questões. Né? Grandioso. Foi, porque assim, a gente que vem da periferia, eu vou falar por mim, a gente que vem da periferia, a gente não consegue entender o tamanho de uma representação específica de certos assuntos. E quando a gente tem a possibilidade de estar com alguém como você, que tem um profundo conhecimento e possa direcionar a gente no tratar das palavras, é de grande importância. Mas olha, é o seguinte, Marcelo, pensa assim, eu tenho um know-how de conhecimento num determinado recorte e você tem outros recortes, então não tem ninguém aqui que é melhor que o outro, entendeu? Então acho que é importante, o que é relevante é a gente estar disponível para conversar, e o que eu torço, assim, sinceramente, é que dessa conversa, aí eu deixo aqui uma questão, o que carregamos dessa conversa? Não é para mim responder, mas eu acho que dessa conversa eu vou ficar pensando, no projeto Atitude, mas poxa, tem lá em Capão Redondo, tem questões aqui, assim, eu não te conhecia, então eu quero aqui fazer obrigada, por essa curiosidade, que eu acho que o que você fez assim, é uma pessoa curiosa que quer conversar, certo? E da minha parte, assim, então eu tenho gratidão, mas saiba que é muito importante isso que você está fazendo. E desejo, assim, vida longeva desse seu projeto, que você falou que está ficando um pouco cansado, mas não desiste, tá? Obrigado. Certo. Bom, finalizamos aqui então, pessoal. Muito obrigado, Helena. Até a próxima. Valeu!